Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra nas minhas mídias digitais. Eu sempre transmito a palavra de Deus das celebrações eucarísticas para você que me segue, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube, Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram, endereço geral Paulo Roberto Maciel, Maciel, e você vai também ao Instagram, ao Facebook e ao blog. O blog tem muita imagem, muito texto, e tem gente que gosta muito de texto e frequenta demais o blog. Um abraço para vocês que estão sempre no blog. Parece-me que é o meu site com mais frequência. Liturgia referente ao dia 2 de setembro de 2026, quarta-feira, 22ª semana do Tempo Comum no ano litúrgico A. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando com este lenço aqui no pescoço. Eu sou o leitor e animador litúrgico da Igreja Central Católica em Colatina, na Catedral. No rito temos a missa à escolha. A primeira leitura é a leitura da Epístola de São Paulo aos Coríntios. Primeira Epístola. O capítulo é o 3º, versículos do 1º ao 9º. Irmãos, não pude falar-vos como a pessoas espirituais. Tive que vos falar como a pessoas carnais, como a crianças na vida em Cristo. Pude oferecer-vos somente leite, não alimento sólido, pois ainda não éreis capazes de tomá-lo. E nem atualmente sois capazes de receber o alimento sólido, visto que ainda sois carnais. As rivalidades e rixas que existem aí, no meio de vós, acaso não mostram que sois carnais e que procedeis de acordo com os impulsos naturais? Quando um declara, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis procedendo como pessoas simplesmente naturais? Pois o que é Apolo, o que é Paulo, não passam de servidores pelos quais chegastes à fé? E cada um deles exerce o seu serviço segundo o dom recebido de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são propriamente importantes. Quem é importante é aquele que faz crescer, Deus. Aquele que planta e aquele que rega formam uma unidade, mas cada um receberá o seu próprio salário proporcional ao seu trabalho. Com efeito, nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 32, na Bíblia Vulgata, é a tradução latina da Bíblia, que foi inicialmente procedida por São Jerônimo, ou 32 na Vulgata ou 33 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 12 ao 13, 14 ao 15, 20 ao 21, refrão 12b. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Repitamos, feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor e a nação que escolheu por sua herança. Dos altos céus o Senhor olha e observa, ele se inclina para olhar todos os homens. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Ele contempla do lugar onde reside e vê a todos os que habitam sobre a terra. Ele formou o coração de cada um e por todos os seus atos se interessa. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Por isso nosso coração se alegra nele, seu santo nome é nossa única esperança. Feliz o povo que o Senhor escolheu
por sua herança. Repitamos: feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Agora é a hora do Evangelho. Vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. O Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 4, versículos do 38 ao 44. Vamos aclamá-lo, vamos saudar o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho, a anunciar aos pobres o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios, meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Pedro estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus! Jesus os ameaçava e não os deixava falar porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também em outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que evangelho bonito, né? Olha, aqui no livro Pão Nosso de Cada Dia, tem uma reflexão filosófico-teológica. Diz o seguinte, sobre Lucas capítulo 4, versículos do 38 ao 44. O evangelho começa com a cura da sogra de Pedro. O cenário da sinagoga é substituído pela a casa de Simão, o líder dos apóstolos. O milagre da cura da sogra de Pedro é tão pequeno que corre o risco de passar despercebido. Para início do ministério público, esperar-se-ia algo espetacular de Jesus. A pequenez do milagre, contudo, nos obriga a refletir sobre o significado. Milagre é um sinal que indica algo diferente de si mesmo. O significado está na última palavra, em breve narração. E os servia, é o versículo 39. Serviço. Um sinal minúsculo contém um significado grandioso. É a chave da interpretação de todos os milagres. O poder da palavra vence aqui e agora o mal. Uma vez libertados do mal, estamos finalmente livres para o bem, para fazer o bem, para o serviço. Este é, na prática, o programa messiânico de Jesus, tornar-nos como ele, livres para servir, pois ele está entre nós como aquele que serve. Lucas 22, versículo 27 diz isso. Jesus é aquele que serve. A sequência completa o primeiro retrato do Messias Jesus.
Enquanto as pessoas o veem como Salvador, os demônios gritam que ele é o Filho de Deus e sabem que ele é o Cristo. Versículo 41. Jesus, por sua vez, se proclama evangelizador, anunciador do reino de Deus. Temos aqui um sumário, uma síntese teológica do dia de Jesus. Neste dia programático, vemos a sua ação de anunciar o reino, a sua realização, curar doentes, curou a sogra de Pedro e mais outros doentes, a sua fonte, a oração pessoal e seu extravasamento em outras cidades e outras sinagogas. Desenha-se como uma parábola da vida de Jesus. A tarde da cruz não é a falência, mas a plenitude gloriosa de toda a obra salvífica feita de palavras, ações, milagres. A noite da morte não é o aniquilamento, mas comunhão com o Pai, fonte da vida, que pelo Filho no Espírito se expande em novos filhos e filhas. Bonita reflexão, hein? Do livro O Pão Nosso de Cada Dia. Aqui no livro Palavra e Vida também temos uma reflexão sobre Lucas capítulo 4, versículos do 38 ao 44. Vamos lá. Aquelas pessoas andavam procurando Jesus e queriam segui-lo e segurá-lo consigo. Não, aliás, eles não queriam segui-lo. Seguir sim Jesus, mas segurá-lo consigo naquela região. Para quê? Para que fizesse o que elas queriam e como queriam. Nós também corremos o risco de querer dizer a Deus o que ele tem de fazer e como deve fazer. Para alguns, continua em vigor aquilo que se dizia: fora da igreja não há salvação. Mas Deus é sumamente livre para buscar seus próprios caminhos para chegar até as pessoas. Em alguns casos, veremos a pessoa aproximar-se da igreja, em outras não. Em outros casos, não. Mas no final, o importante é isso, que Deus fique e toque nosso coração e nos salve. É uma explicação mais simples, né? Nem fala da sogra de Pedro. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho, Jesus leva a sério o seu programa de libertação, assumido na sinagoga de Nazaré, conforme Lucas 4, versículos de 16 a 22. Em Cafarnaum, liberta um homem possuído pelo espírito impuro. Da sinagoga, Jesus desloca-se para a casa de Simão Pedro, cuja sogra tem febre alta. Jesus repreende a febre. Olha, ele tem autoridade. E a mulher recupera a condição de prestar serviços à comunidade. No fim do dia, Jesus entra em contato com muitos doentes com diversos tipos de enfermidades e liberta a todos, com simples e poderoso impor de mãos. Jesus impõe as mãos. Jesus está impondo as mãos por você. Então isso é importante, né? Que Jesus impõe as mãos em nossa vida. As multidões, possivelmente por interesse, o seguravam para que não fosse embora. Queriam fechar o mestre no seu pequeno círculo, mas Jesus, movido pela força da oração, retoma o sentido de sua missão, pois deve levar a boa nova, a boa notícia do reino de Deus, também a outras cidades, pois para isso é que Jesus foi enviado, conforme ele próprio disse. Bem, agora vamos aos santos, porque os santos fizeram isso, né? Levaram a boa nova de Jesus ao mundo. Santo Antonino de Apameia é santo do dia 2 de setembro. Ele foi mártir, morreu mais ou menos no século IV. Morreu apedrejado na Síria, por isso é mártir. Santo Antonino de Apameia, seu nome correto, hein?
Antonino de Apameia. Rogai por mim, rogai por nós, junto a Jesus Cristo, porque os santos estão em comunhão com Deus, estão no céu. São Justo, bispo, é santo do dia 2 de setembro, morreu mais ou menos no ano 381, renunciou à sé episcopal de Lyon, na França, após o concílio de Aquileia, e abraçou a humilde vida de monge, num eremitério do Egito. Foi viver isolado, uma vida simples, sem bens. Que coisa linda, né? Essa coisa dos santos. São Justo, rogai por mim, rogai por nós. São Siagrio, bispo, morreu no ano 600. Na diocese de Autun, França, lutou denodadamente contra a simonia, exigiu rigor no cumprimento da disciplina eclesiástica e promoveu os estudos teológicos. Santo Agrícola foi bispo e morreu no ano 700. Após 16 anos de vida monástica, foi nomeado bispo de Avignon, na França. Muito zeloso na pregação, empenhado na assistência e defesa dos mais necessitados. Portanto, são santos que fazem parte da vida de nós católicos. Nós devemos lembrar desses santos, falando deles. Muitos são devotos, não é? Então, às vezes eu vejo que os santos são esquecidos. Tem muitos santos que nós não falamos dele. Santo Agrícola, por exemplo, não é? Avignon, na França. Santo Agrícola, rogai por nós junto a Deus. Bem-aventurada do dia 2 de setembro é a beata Ingrid, da Suécia. Bem-aventurado é quando se está próximo da canonização. Falta acontecer um milagre por intercessão desse candidato a santo para ele ser canonizado. No caso aqui, uma beata. Ingrid, da Suécia, morreu em 1282. Era de nobre família sueca. Enviuvando, entregou todos os seus bens para o serviço de Deus. Depois de uma viagem à Terra Santa, tomou o hábito da Ordem dos Pregadores. Fundou o primeiro convento de dominicanos na Suécia. Bem-aventurados do dia 2 de setembro são os beatos João Maria do Lau d'Alemans, Francisco José de la Roquefort e Pedro Luiz de la Roquefort. Foram bispos. E 93 outros clérigos religiosos, todos mártires, gente. Morreram em 1792 por se negarem a prestar o ímpio juramento que a maldosa Revolução Francesa impunha ao clero. Foram trucidados no convento do Carmo, em Paris. Olha quantas mortes essa Revolução Francesa, que muitos elogiam, muitos professores elogiam erroneamente. Quantas mortes essa revolução provocou, mandou, né, que fossem perpetradas. Bem-aventurado no dia 2 de setembro, o beato Alexandre Carlos L'Enfant. Foi um presbítero, ou seja, padre e mártir, morreu em 1792. Foi um jesuíta, renomado orador e grande devoto do Sagrado Coração de Jesus, morto por ter se negado a jurar a Constituição Civil do clero. Constituição Civil, gente, já pensou? Beatos, bem-aventurados do dia 2 de setembro. Beato João Francisco Burté, beato Apolinário Morel de Posat e Severino Giraud. De acordo com o site Franciscanos, entre os inúmeros mártires da Revolução Francesa, dessa maldosa revolução, assassina revolução, são recordados em particular alguns intrépidos defensores da fé e heróis do sacerdócio católico, filhos da ordem seráfica, condenados à guilhotina no dia 2 de setembro de 1792. Entre eles, João Francisco Burté, os frades menores conventuais, Apolinário Morel de Posat, Capuchinho, Severino Giraud, da Terceira Ordem Regular. Estes refugiram primeiro pelo seu zelo sacerdotal e pela sua caridade para com os fugitivos perseguidos e depois pela heróica fortaleza
com que suportaram o martírio. Eles estão com Deus.